Irmãos, Paulo aqui, ele então continua o seu discurso quanto ao modo de vida dos crentes. A gente tem visto isso desde o início do capítulo 4, ali no verso 25, quando o apóstolo Paulo então começa a falar de uma vida prática, de como nós devemos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor fez com as nossas vidas, né? Como Ele nos salvou, como Ele nos resgatou. Isso significa, então, que nós devemos abandonar a velha vida como consequência natural da nossa salvação. Ou, dito de outra maneira, viver como ímpio é algo incompatível com aqueles que, de fato, foram salvos por Cristo Jesus. Na semana passada, então, nós olhamos e vimos que o apóstolo Paulo, ele diz que nem sequer nomeie entre vós coisas da natureza pecaminosa que ele vai relatando aí no capítulo 5. Então, isso é um chamado a cada um de nós, para que nós possamos viver uma vida santa diante de Deus. Certamente, irmãos, isso não significa que nós, em nenhum momento mais, nós vamos pecar, não é? É verdade que muitas vezes nós pecamos, e eu poderia até dizer que é impossível nós não deixarmos de pecar neste mundo ainda. Mas, certamente, o que Paulo deseja de cada um de nós aqui é uma vida consagrada a Deus. Por isso, então, o apelo do apóstolo Paulo aos Efésios e também a nós é que nós não vivamos em pecado, porque certamente aqueles que vivem continuamente no pecado, eles receberão a ira de Deus sobre si. E esse tema, a ira de Deus, é um tema para alguns cristãos atuais, um tema um pouco sensível, apesar da Bíblia deixar claro para nós de que de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Há muitos cristãos que acham que Deus não fará nada de mal contra a humanidade. Embora a humanidade faça todo tipo de pecado, você ainda encontra aqui e acolá um cristão que vai dizer, não, Deus não vai fazer nada contra essas pessoas, né? Deus não vai se irar contra elas. Certamente a advertência do apóstolo Paulo, ela vai exatamente nesse sentido, para que nós não sejamos enganados por pessoas que pensam dessa maneira. Por isso, então, irmãos, Paulo, ele, no intuito de alertar os Efésios, e certamente esse alerta serve para nós também, ele dá aos Efésios duas advertências nesse versículo 6 que nós acabamos de ler. O primeiro, então, é cuidado com o engano. Veja aí que ele diz, ninguém vos engane com vãs palavras. O engano é talvez a arma mais poderosa que Satanás tem. Ele fez isso desde o Éden, quando o apóstolo Paulo então afirma que Eva ela foi enganada pela serpente. O mundo sem Deus é um mundo onde as pessoas são presas fáceis para Satanás exatamente enganar cada uma delas, de diversas maneiras que você possa imaginar. O apóstolo Paulo, inclusive, ele chega a mencionar lá em 2 Coríntios capítulo 11, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, exatamente no intuito de enganar, de ludibriar, no termo mais conhecido, de passar a perna naqueles que de fato não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Então percebam, irmãos, que não é à toa que o apóstolo Paulo menciona isso aqui, exatamente porque o pecado e o engano, eles caminham lado a lado. Por isso, então, o alerta dele é de que ninguém nos engane. E este ninguém aqui certamente não diz respeito a apenas pessoas que não conhecem a Deus, mas muitas vezes o engano pode vir por meio de cristãos, por meio de falsos mestres. E talvez a gente pense assim, não, mas isso não tem no meio da igreja. Não tem falsos irmãos que tentam nos enganar. Basta você dar uma olhadinha, por exemplo, lá em Apocalipse 2,14, quando o próprio Senhor Jesus, então, adverte aquela igreja em Pérgamo, dizendo exatamente isso, de que existia no meio daquela igreja pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão. E o que essa doutrina incentivava? Incentivava exatamente os crentes daquela igreja a sacrificarem aos ídolos e a praticarem a prostituição.
Então, irmãos, nós não estamos longe dessa realidade. A igreja, embora tenha caminhado dia após dia diante da palavra de Deus, aqui e acolá certamente aparecem falsos mestres, falsos irmãos, que tentam de alguma maneira enganar o povo de Deus. William Hendrickson, que comenta esse texto, ele fala que essas palavras vãs são aquelas palavras vazias da verdade e cheias de erro. Então percebam como é que funciona o engano no nosso mundo. Primeiramente, então, nós percebemos que o homem moderno, ele retira ou ele elimina esses velhos padrões. E ele coloca padrões novos, especialmente padrões morais novos. Então, o homem moderno, ele defende e ele pratica coisas que antigamente eram inquestionavelmente pecaminosas em tempos atrás. Basta você conversar com alguns irmãos aqui da igreja, né, que tem um pouquinho mais de idade do que eu, você vai perceber que coisas que antigamente, que hoje se aceitam, antigamente eram quase que impronunciáveis dentro do ambiente do lar. Programas de televisão que passaram na televisão dos nossos pais, que passam hoje, né, na televisão, nunca passariam na televisão dos nossos pais. Filmes, talvez, que hoje são produzidos e que talvez muitos de nós assistimos, nunca que os nossos pais pensaram em assistir tais filmes. Tamanho eram as abominações, tamanho era a imoralidade, e por aí vai. Então, notem, irmãos, que a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, elas se tornaram normais para o homem moderno. E eu poderia dizer com toda certeza de que o homem moderno não apenas defende essas coisas, mas ele luta por elas. Basta você ver as crenças, os tabus, as verdades, que antes eram tidas como certas, como corretas, como absolutas, elas foram deixadas de lado. E muitas vezes o homem moderno atribui isso às mudanças da própria ciência, ao desenvolvimento humano e à própria ascensão da humanidade. A verdade, irmãos, é que o homem moderno, ele tornou-se o paradigma de si mesmo. Então ele diz que não precisa mais recorrer aos marcos antigos, nem aos ensinos dos seus antepassados. Ele não precisa mais, então, consultar a história, os padrões morais que foram desenvolvidos anos atrás. Então, tudo parece que se tornou normal e natural, até mesmo as práticas pecaminosas mais detestáveis. Por isso, então, a Escritura nos adverte: ninguém vos engane com palavras vãs. O homem moderno também tem transformado pecados em simples diagnósticos. Basta você ver o aumento significativo dos diagnósticos e também o consumo a que isso tem levado as pessoas aos medicamentos e, sobretudo, irmãos, essa sensação de que o homem não tem mais culpa. Ou seja, ele não é mais responsável por aquilo que ele faz. Talvez você já deve ter ouvido ou visto uma notícia parecida como essa, não é? De que um indivíduo foi lá, disparou 6 tiros contra alguém e, de repente, a sua defesa apresenta o seguinte diagnóstico: olha, ele teve um surto psicótico, mesmo sabendo que ele planejou todo aquele crime. Ele viu cada passo, ele elaborou o passo a passo de como ele ia assassinar aquele indivíduo. Mas no momento, então, que ele é chamado a responder pelos seus atos, simplesmente diz: olha, ele teve um surto. Ele não é responsável por aquilo que, de fato, ele aconteceu. Por isso, meus irmãos, como cristãos, nós precisamos ser mais perceptivos. Nós precisamos ser mais bíblicos em nossas conclusões. Nós sabemos com toda certeza que a causa dos desvios morais, dos desvios emocionais e até mesmo os desvios comportamentais, ela começa, de fato, no coração.
Então, essa sensação de incompatibilidade, né, de que o homem não tem mais culpa, aumenta exatamente porque a sociedade não vê mais o homem como um pecador, mas como alguém que está doente. É certo, irmão, que eu não estou aqui negando que existam certas doenças, mas o que eu estou afirmando é que a raiz de todas elas começa exatamente no nosso estado de pecado que nos separa de Deus. O meu ponto aqui, irmãos, é que a sociedade tem pregado que o homem não é mais culpado por seus atos. Ele não precisa de arrependimento, mas ele precisa de tratamento. E cada vez mais a sociedade tem acreditado nisso. E pasmem, a igreja também. Ela tem atribuído, então ela tem absolvido, ela tem trazido para o seu seio exatamente essa ideia. Não pense então, meus irmãos, que eu estou sendo insensível com qualquer que seja, ou que eu sou cético quanto às necessidades do mundo moderno. O meu ponto, novamente aqui, é que isso tem levado as pessoas ao engano. E, inclusive, os crentes fazendo-nos acreditar e aceitar que aquilo que a Bíblia chama de pecado, nós aceitamos simplesmente como enfermidades, como doenças. O próximo passo, então, desse engano é o relaxamento da disciplina no lar, na escola, nos diversos aspectos da vida. Então, você vê uma criança agitada, ao invés de você tentar exatamente verificar o problema daquela agitação toda, simplesmente você dá uma taxa para ela, um nome para isso, né? Você diz, não, essa criança é imperativa. Quando os nossos filhos sofrem com algum tipo de déficit de atenção, ao invés de nós buscarmos entender de fato por que isso acontece, nós taxamos isso então como TDAH. Colocamos remédios, então, para eles tomarem. E com isso, então, meus irmãos, nós vamos perdendo o caminho do coração das pessoas. E talvez você diga, pastor, isso é só teoria. Não, isso não é teoria. Isso é convívio, isso é experimentação pastoral. Eu tenho visto, irmãos, muito isso, que as pessoas chegam exatamente dessa forma. Elas são rotuladas com algo que disseram para ela e ponto final. Você não pode mais falar absolutamente nada para essa pessoa. Você não pode mais confrontá-la. Você não pode mais corrigi-la. Você não pode mais discipliná-la segundo a palavra de Deus. E nós, muitas vezes, irmãos, estamos caindo neste engano, achando que isso é normal. Mas veja novamente, meus irmãos, como cristãos, nós devemos averiguar estas coisas de forma mais cuidadosa. Nós devemos ter uma percepção melhor destas coisas. O Dr. Richard Gans, que é um pós-doutor em psiquiatria, ele muitos anos trabalhou nessa área, e ele então converteu-se ao evangelho, e ele abandonou então a psiquiatria, e começou então a trabalhar com aconselhamento bíblico. No ano passado, ele lançou um livro muito interessante. Se depois quiser, eu posso te dar o título desse livro. Ele fala algo muito interessante no livro dele. Ele diz o seguinte, olha, alguns conselheiros e pastores cristãos sentem-se desconfortáveis com o confronto porque se sentem desconfortáveis com o conceito de pecado. Ele diz, em vez de pecado, somos ensinados que os conflitos existem porque as pessoas nunca foram ensinadas a comunicar-se de maneira adequada. A solução é a gestão de conflitos. Richard está dizendo, por que a gente tem briga um com o outro? É porque a gente precisa se comunicar melhor. É isso que muitas vezes nós acreditamos. Então, basta a gente gerir as pessoas, basta ensiná-las a se comunicar, todos os nossos problemas estão resolvidos. É isso que muitas vezes nós acreditamos, é isso que ele está dizendo. Mas ele continua dizendo o seguinte, independentemente dos conflitos ou da comunicação deficiente, o problema básico de cristãos machucados é seu pecado e não sua dor. Ele diz mais, a mudança de pecado, ou seja, violação da lei para machucado, ou seja, as consequências do pecado, é sutil e perigosa. Neste esquema, os cristãos não se encontram no pecado, mas na dor.
A consequência disso, irmãos, é que se de repente alguém se aborrecer conosco aqui, né, em vez dela tentar sondar o seu coração e descobrir qual é o seu pecado, talvez seja uma pessoa egoísta, né, que precisa ser trabalhada. Ela vai dizer: não, eu vou sair dessa igreja porque eu estou machucado com os irmãos. Quando, na verdade, talvez ali dentro, nós estejamos tratando com uma pessoa egoísta, personalista, que não aceita nenhum tipo de reprimenda e por aí vai. Mas o Richard vai dizer o seguinte: assim, eles são tentados a resolver os problemas e buscar mudanças, não porque tenham feito algo errado, mas porque sentem-se muito mal. Ele finaliza dizendo: assim, define-se uma sociedade ferida, não uma sociedade transgressora da lei. Isso não parece algo atual para nós? Isso não parece algo familiar para nós? Enquanto a Bíblia diz que nós devemos nos arrepender, nós estamos buscando cura. Nós estamos olhando para as nossas enfermidades. Enquanto a Bíblia afirma claramente que o nosso problema fundamental é o pecado, nós estamos limitando as nossas ações às nossas enfermidades, às doenças do nosso coração. Por isso, meus irmãos, as palavras do apóstolo Paulo continuam atualizadíssimas. Ninguém vos engane com palavras vãs. Então, note a sequência do engano. Sem pecado, sem padrões, sem culpa, sem disciplina, sem punição. Então, diante disso, o homem moderno ele não acredita mais na punição e ele nem aceita mais a punição. Não existe mais padrões absolutos, não existe mais pecados. Tudo depende do padrão individual, do diagnóstico pessoal e da verdade que cada um carrega sobre si. Percebam, irmãos, que isso não é um discurso político, mas é uma percepção social, é a mais pura realidade, está diante dos nossos olhos. Tais coisas não dizem respeito ao comportamento social da humanidade, mas de seu abandono da lei de Deus. Além disso, irmãos, a sociedade em que nós vivemos nos dizem que pecado, arrependimento e punição são palavras muito pesadas e elas precisam então ser substituídas ou até mesmo abandonadas do nosso vocabulário. Mas notem as palavras do apóstolo Paulo: ninguém vos engane com vãs palavras. A segunda advertência então que o apóstolo Paulo traz para nós, ele diz: cuidado com a ira de Deus. Veja ainda o verso 6, ele vai dizer: porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então o mundo não está apenas no engano, mas eles não conhecem a verdade a respeito da ira de Deus. O mundo pensa então que eles podem fazer absolutamente tudo, que eles não darão conta a Deus no dia do juízo final. Nas palavras de João Calvino, quando ele comenta esse texto, ele diz o seguinte: sempre houve cães ímpios que rejeitaram e desdenharam as ameaças dos profetas. Ainda vemos esses tais em nossos próprios dias. A ira de Deus é um erro trivial, dizem eles. Deus não é tão cruel. A fragilidade da natureza nos justifica e assim por diante. Ele termina dizendo: Paulo, ao contrário, brada que devemos guardar-nos desse sofisma, por meio do qual as consciências são enredadas para a sua própria ruína. Como eu disse, talvez a ira de Deus seja um dos atributos divinos mais chacoalhados pelos ímpios e mais difícil de aceitação pelos crentes. Como é difícil pensar sobre a ira de Deus, não é? A ira de Deus, ela pode ser definida como a sua repulsa contra o mal, seu desagrado estabelecido com o pecado e com os pecadores. A ira de Deus, ela está em toda a Escritura. Por exemplo, Romanos 1,18 fala sobre isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Você vai encontrar Naum, capítulo 1, falando sobre isso. Hebreus, capítulo 3, também fala sobre isso. Romanos 12 também fala sobre isso.
Quando é que a ira de Deus começa? Paulo vai dizer, a ira de Deus começa agora. Veja aí o presente que aparece então no verbo, né? Porque por estas coisas vem a ira de Deus. No presente. Então percebam, irmãos, que todos os dias o amor de Deus é pregado, mas também a ira de Deus é anunciada. Notem então, talvez o texto que traga uma descrição mais terrível sobre esse assunto, é Romanos capítulo 1, os versos 21 em diante. Eu quero convidar você a lermos esse texto da palavra de Deus. Romanos 1, a partir do verso de número 21. Romanos 1, a partir do verso 21, nós encontramos assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do Deus corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Irmãos, que texto assustador. Deus entrega o homem à sua rebeldia, e ele, ao invés de parar o pecado, ele traz sobre o homem mais rebeldia e pecado. Diante da imoralidade humana, ao invés de Deus frear a imoralidade, ele entrega este homem a mais imoralidade. Sai caindo então sobre eles o juízo de Deus, o justo juízo de Deus. E nós vemos exatamente isso na nossa sociedade, onde cada vez mais cresce o número de imoralidade, cresce mais ainda a perversidade, o homicídio, a calúnia, a soberba, a presunção, os males. E quando nós nos perguntamos por que essas coisas crescem cada vez mais, o apóstolo Paulo então nos responde: porque a ira de Deus está sobre estes homens. E Deus então está entregando esses homens cada vez mais aos seus pecados. Por isso que os pais, não é? Quando eles querem de fato trazerem um castigo aos seus filhos, é simplesmente não discipliná-los, deixar os filhos fazerem o que quiserem. Aí você vai ver o que vai acontecer. Mas quando o pai disciplina e corrige, ele faz isso exatamente porque ele é pai. Aqui Deus não é mostrado como esse pai que corrige um homem ímpio, mas como esse Deus que entrega estes homens a mais perversidade. Segundo o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer: quando o mundo não dá ouvidos aos apelos do Evangelho,
Deus o abandona, retira-se, e o mundo afunda num estado tão sujo e horrível. É isso que nós vemos, irmãos, nos dias atuais. A ira de Deus sendo manifestada dia após dia, quando nós ligamos a nossa TV e nós vemos tudo isso acontecendo. Mas a ira de Deus também é um evento futuro. O Salmo 96, verso 13 diz: porque vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua iniquidade, a sua fidelidade. Mateus 12, o Senhor Jesus fala sobre o dia do juízo, onde cada um de nós dará contas a Deus pelas nossas obras. Paulo fala de um dia onde Deus julgará o mundo. A promessa de Jesus, lá em Apocalipse 22, 12, da sua segunda vinda, inclui também o juízo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Paulo também afirma lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos de seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O juízo presente, mas também o juízo futuro, em que cada um de nós dará contas a Deus daquilo que nós fizemos, das obras que nós realizamos, de como nós respondemos ou não ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero concluir então pensando em duas notícias que nós vimos aí nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas. A primeira notícia, não sei se você está acompanhando aí os noticiários, foi a condenação daquele famoso comediante à prisão por 8 anos. Eu não sei se você sabe, que ele foi condenado então por supostamente um vídeo que foi publicado na internet. E aí, então, ele sofreu essa sanção da justiça. Eu cheguei a ver esse vídeo na internet. Eu não sei se ele está disponível ainda, mas eu cheguei a ver essa internet. Muito se falou sobre isso nas 2 últimas semanas. Muitas pessoas, então, se levantaram, obviamente acusando este comediante, mas também defendendo esse comediante diante da situação em que ele foi enquadrado. Algumas pessoas, então, achando que tudo isso não passa de questões políticas e que a prisão dele, então, foi injusta e por aí vai. Mas pensando, então, nesse assunto e olhando para o texto que nós estamos meditando nessa noite, a pergunta, então, que eu faço a mim mesmo e que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é que, será que, como filhos de Deus, nós devemos achar normal e até mesmo aceitar a conversação torpe, as palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes? Independentemente, irmãos, do que esse comediante esteja sofrendo na esfera judicial, mas será que nós devemos olhar para isso como algo normal? Segundo a Escritura, isso não deveria ser normal para nós. Além disso, será que esses casos, então, como eu acabei de mencionar, será que isso não tem criado em nós a sensação de que as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem e que, de fato, elas não vão responder pelos seus atos, nem mesmo no dia do juízo final? Será que nós, como cristãos, não estamos sendo enganados, achando que casos como esse, especificamente desse comediante, não passa de puro humor ou apenas comédia, quando, na verdade, são pecados da mais baixa categoria, se nós podemos assim então dizer. Se é que existem níveis de pecado. Será que essas coisas muitas vezes não nos levam ao engano de nós percebermos coisas desse tipo, dessa natureza,
e acharmos que está tudo bem, está tudo normal, isso é aceitável, não tem problema nenhum. Só são piadas, só é humor, e vamos lá, não tem problema. A segunda notícia, então, que eu quero compartilhar com os irmãos, eu também não sei se vocês acompanharam, foi a recente pesquisa do IBGE. Segundo a pesquisa, aumentou o número de evangélicos entre os mais jovens, mas também aumentou o número de pessoas sem religião. Pessoas que não acreditam em nada. Não necessariamente ateus, mas pessoas que não têm uma religião propriamente dita. E, novamente, irmãos, eu me levo a pensar, por que ainda há tanta imoralidade, tanta corrupção, tanta infidelidade conjugal? Porque o número de divórcios, até mesmo entre crentes, tem crescido assustadoramente. Mesmo com o crescimento ou o aumento de evangélicos, por que aumentou o número de pessoas sem religião? Será que a resposta para essas duas perguntas não está exatamente no desprezo da ira de Deus e nessa falsa ideia de que não haverá nenhum tipo de prestação de contas? Será que mesmo diante disso as pessoas estão vivendo desse jeito, achando que elas podem fazer o que quiserem, que elas não vão prestar contas a Deus? Diante disso, meus irmãos, nós devemos ter cuidado com aqueles que nos tentam enganar, afirmando que Deus não trará juízo sobre ninguém. Cuidado, irmãos, com aqueles que, mesmo sendo irmãos em Cristo, eles insistem em afirmar que podem viver em pecado e que Deus não se importa com isso. Cuidado com aquele discurso, mesmo dentro da igreja, em que pessoas exaltam o amor de Deus, mas renegam o juízo de Deus, fazendo de Deus uma espécie de uma caricatura do mundo moderno. O autor de Hebreus, ele traz uma advertência para nós. Ele vai dizer: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Além disso, irmãos, nós precisamos ser relembrados sobre o juízo de Deus, sobre o dia do juízo de Deus. Ainda que nós tenhamos a certeza da nossa salvação, ainda que nós tenhamos a certeza de que não haverá condenação para nós, nós não devemos desprezar esta verdade. Sim, Deus é amor, eu não tenho dúvidas disso, mas Deus também é ira. O amor de Deus é santo, mas a ira de Deus também. Talvez um dos versículos, que a gente mais conhece em toda a Bíblia, parece que muitas vezes ele é desprezado na sua totalidade, não é? João 3,16, nós só lembramos dessa parte, e nós não continuamos, mas lá nós lemos exatamente dessa forma, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós dizemos, Deus ama, mas não para por aí. O verso 17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, João 3, ele fala do amor de Deus, mas ele também fala do julgamento de Deus. Ele diz que aqueles que recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador não passará por condenação, mas aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo já experimentam o julgamento de Deus. Então percebam, irmãos, que o sermão de hoje deve nos levar exatamente a isso. A nós levarmos, então, o Evangelho de Cristo a pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo, então, pode resgatar e pode livrar estas pessoas do dia do juízo final.
É só por meio da pregação da palavra de Deus que nós podemos levar essa verdade àqueles que não conhecem a Cristo. E finalmente, meus irmãos, esse texto então nos remete ao próprio Senhor Jesus Cristo. É por causa do Senhor Jesus Cristo que nós somos livres da ira de Deus. Ele suportou a ira de Deus no nosso lugar. É por causa de Jesus que nós somos livres da condenação. Porque Jesus, ele suportou, ele tomou sobre si os nossos pecados. É exatamente por causa de Jesus que nós não somos levados ou não somos lançados ao inferno. Porque Jesus sofreu os terrores do inferno no nosso lugar. Logo, meus irmãos, quando nós pensamos ainda na ira de Deus, e quando nós pensamos que ela ainda nos causa temor, nós podemos descansar na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, irmãos, por causa de Cristo, o dia do juízo final não é um dia de tristeza para nós, mas de alegria, de gozo. É o dia, então, que nós aguardamos. No dia do juízo final, finalmente, todas as coisas serão colocadas em pratos limpos. Toda a injustiça deste mundo mau será definitivamente reparada. Toda lágrima será enxugada e todas as coisas serão restauradas. Por isso nós podemos esperar o dia do juízo final com alegria. Nós podemos então dizer em alto e bom tom: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Bendito Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, Pai. Obrigado por tua graça, obrigado, Senhor, por tua palavra que pôde falar aos nossos corações nessa noite. Nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.